Todos os personagens que você dubla é muito foda, porque a tua voz, cara, ela, sei lá, Eu tenho cara, voz ela é de, muito de FDP, marcante. cara. Eu sempre falo isso. Eu tenho voz de FDP. Eu fico até preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim, né? Porque, por exemplo, chega uma produção pro diretor. Aí tem aquele personagem que é o desgraçado da história. Tipo, o filho da puta. O pessoal olha... Esse cara aqui que é muito ruim, né? Vou botar o Francisco pra fazer. Falei, cara, que imagem eu passo pra pensar. Você tá dentro da paixinha FDP, Não, só dubladores, vilões só da vilão. FDP. Tanto que, pô, é difícil eu fazer um cara bonzinho assim. Tem. É difícil. Teve o Capitão América, né? Que Capitão podemos dizer que América, ele é Aquaman. Aquaman. É porque o Aquaman, ele é gente boa, mas ele é meio FDP também. Ele é meio desleixado, né? Ele é. Bem o tipo de... Quando o cara é bonzinho, é tipo que nem o Aquaman. Isso. Não, mas tem uns bonzinhos, cara. Tem o Gyomei do Kimetsu, do Demon Slayer. Cara, eu ainda não assisti Demon Slayer, acredita? Caraca, assista. Vai legal. Pô, esqueci o nome dele agora, aí é sacanagem, mas o dublador do principal vai vir aqui semana que vem. O Daniel Figueira? Daniel Figueira, perfeito. Pô, maneiro. Ele vai vir Ele aqui. É gente boa pra caramba. Com certeza eu vou dar uma oportunidade pro Demon Slayer, que todo mundo fala muito bem. Como que é esse personagem? Cara, ele é um dos Hashiras, né? Que é a elite dos caçadores de demônio. Ele tem uma história pesadíssima. E ele é tipo um monge, assim. Ele é cego, né? Ele só vive falando assim, baixinho e tal. Mas ele é fortão pra caramba. Ele é o mais forte de todos. Só que ele é todo docinho falando assim. Tem aquele mantra, Namu Amida Butsu. Ele fala, Namu Amida Butsu. Ele só fala isso. Até então, porque aí depois ele vai começar a aparecer, falar mais. Entendi. Então foi molezinha. Quase o Groot, né? Quase eu sou o Groot, né? Que aí só precisa ficar repetindo eu sou o Groot direto, né? Pô, mamatinha. Maneiríssimo. Cara, tu tava falando aí sobre vilão FDP. Eu acho que a gente consegue usar um gancho sobre isso, que recentemente teve uma polêmica aí absurda e, cara, por sorte, né? Você vê aqui, a gente já estava agendado e eu falei, cara, é a oportunidade de a gente trocar uma ideia sobre isso, porque, querendo ou não, eu gostaria de expor a minha opinião sobre esse tema. Eu não sou tão ativo em ficar falando sobre as coisas na internet. Eu gosto de trocar uma ideia com quem vem aqui, que é esse caso do Léo Lins, né, cara? O que eu percebi ali, eu vi que você fez um vídeo, esse vídeo ele foi pra mim muito foda, porque ele teve uma repercussão bem positiva. Eu vi que a galera abraçou bem, entendeu ali o papo que você estava querendo dar. Eu tentei falar de uma forma mais descontraída, sabe? Perfeito. Para as pessoas poderem entender um ponto de vista interessante, sabe? Não, é isso. E só para trazer o contexto, aí eu quero dar a palavra para você, trazer a palavra para você. Para quem não tá ligado, acho que todo mundo que for assistir esse episódio já sabe o que tá acontecendo com o Léo Lins, que todo mundo tá falando. Sim. Mas que basicamente um comediante, ele acabou de ser julgado culpado, né? Foi decretado 8 anos de prisão por ele estar ali no palco fazendo piadas de humor negro, né? Que é conhecido atualmente, sim. Mas... ele foi julgado por um personagem, querendo ou não, que ele estava fazendo ali. Sim. E aí, foi muito legal ver o seu vídeo, por quê? Porque a galera que só tá olhando pro Léo Lins não tá entendendo que esse movimento, ele vai contra a arte. Contra a arte, verdade. Tá ligado? Então, qualquer artista que faça ali um papel numa novela de um FDP, que faz um filme, uma série na Netflix, tá todo... A partir do momento que um artista, o comediante, ele pode ser preso por conta do que ele falou em cima de um palco, você, como um dublador, você pode acabar sendo preso pelo que você tá dublando dentro de um estúdio, né? Eu tô fudido. Se pegar meu currículo, só tem vilão. Tô ferrado, vou ficar prisão perpétua. Ou cadeira elétrica. É foda. Vamos até implementar aqui no Brasil, né? De tão pesado que você pega. Do jeito que tá. Cara, mas eu acho uma situação muito, assim, complicada, né? Assim, tipo, as pessoas confundem muito esse lance do tipo assim, mas eu não gosto das piadas dele. Ok, tá tudo bem você não gostar. Tem coisas que ele fala que eu também não acho interessante. Mas pra mim não é legal. Mas outras pessoas podem achar engraçado. Só que, tipo assim, cara, você cercear esse tipo de coisa, isso pode ser uma coisa muito prejudicial lá na frente. Isso pode ser usado pra perseguir, tipo, uma coisa escalonando num nível muito maior, uma perseguição política, sabe? Sim. Isso pode... É o início de uma censura, sabe? É o início de uma censura. E tudo que o humor... Eu sempre falei isso, cara. O humor é ficção. Humor é ficção. Então, isso é muito delicado. Isso é muito delicado.
E eu sempre falo isso, cara. Tipo, você não precisa gostar do cara. Se você não gosta, não consome. Mas você exigir que o cara seja preso porque você não gosta, isso eu acho muito errado. Se fosse assim, cara, imagina, tem tantas coisas que eu não gosto, eu vou querer que aquilo ali seja extinto, sendo que tem pessoas que gostam de determinadas coisas. É nisso que eu penso. Então tentei fazer um vídeo de uma forma bem-humorada, de tentar pegar o que aconteceu com ele e jogar pra minha situação. Muita gente entendeu, muita gente também ali, tipo, levou muito pro coração, achando... Só que eu tentei colocar ali de uma forma não apaixonada, de uma forma divertida, bem-humorada, e muita gente que não entendia começou a entender por conta do meu vídeo. Né? Perfeito. Ele teve uma repercussão legal, eu fiz no intuito até de pegar o hype da parada. Falei, não, acho que eu vou fazer, que eu tive a ideia. Aí eu falei, cara, eu acho que vai ficar legal. Eu fiz, porra, eu pensei, fiz um roteirinho aqui na minha cabeça. Eu falei, cara, acho que vai dar bom isso daqui. Aí eu fui e fiz. Só que eu não sabia que ia ser tão positivo assim, né? Então tem muita gente assim que entendeu, né? Outras, assim, tipo, tá naquele processo ali, né? De levar muito pro lado pessoal. Mas é uma situação muito complicada, cara. Que eu acho que, tipo, isso abre um precedente, assim, absurdo, sabe? Então, eu temo pelo futuro do nosso país. Eu concordo com você. Esse tema, ele tá tão em alta que você tá percebendo que a gente consegue perceber que tá havendo uma polarização sobre isso. Muito. Cara, é interessante porque vai totalmente na pegada política, né? A gente viu isso acontecendo com o Lula e Bolsonaro e agora existe os próprios humoristas, que existe o humorista que é a favor e o humorista que é contra. Cara. Só que, cara, novamente, é uma burrice tão absurda alguém ficar contra o humorista, sendo humorista principalmente, qualquer artista já tá errado. Eu, como cidadão, eu posso censurar, porque eu quero que se foda, e eu poderia, eu estaria errado. Mas é mais fácil pra mim censurar porque eu sou ignorante do que o artista que vive e ele entende daquilo. A pessoa, ela não é ignorante. Ó, quer ver um grande exemplo que tá começando a ser falado disso agora, que é, por exemplo, Paulo Gustavo. Se ele tivesse vivo, ele tava ferrado, cara. Papo 10. A Senhora dos Absurdos. Tipo assim, tipo, não, mas era um personagem. Tá, mas o Léo Lins também é um personagem no palco. Isso não reflete o pensamento do cara. Então, tipo, ele teria que estar transformado num personagem para poder falar aqueles absurdos. Por exemplo, o Paulo Gustavo fazia N coisas que poderiam dar um problema absurdo para ele. Por exemplo, aquele lance que ele faz de uma mulher negra que fala um monte de coisa, fica sambando e tal. Que o pessoal fala que é o blackface. Sim. Sendo que quando você pesquisa sobre o lance de blackface, nunca aconteceu blackface no Brasil. Isso é uma parada que rolava nos Estados Unidos, que é um troço muito mais sério, muito mais pesado. E aí as pessoas importaram isso pra cá. Sim. Sabe? Como centenas de outras coisas que na nossa realidade talvez não faça muito sentido. Mas também, por exemplo, se a pessoa se sente um pouco ofendida, tudo bem, tá, deixa quieto isso aí, né? Mas se a gente for ver, levar a risca, coitado do Paulo Gustavo. Coitado do cara, né? Ele ia ser preso também, sabe? Então, é muito complicado isso, cara, é muito complicado. É um assunto, assim, que as pessoas precisam entender que, tipo, é igual política, cara. Cara, ao meu ver, né, que é um assunto que, porra, eu acho muito chato, até parei de discutir sobre isso. Sim. Porque é uma coisa que nem todo mundo tá preparado para entender isso. Hoje em dia, a direita e a esquerda tá tipo Flamengo e Vasco, né? As pessoas são completamente apaixonadas. Só que, tipo, na minha visão, que eu tento passar isso para as pessoas, na minha visão, o político tem que ser tratado na base da chicotada. Tipo assim, não, mas ele fez tal coisa. É mais que obrigação dele, tá sendo pago para isso. Perfeito. Ele tem que representar a gente. Então, seja de direita ou de esquerda, ele tem que fazer o nosso serviço. Ele não tem que, tipo, levar agradecimento nem louvores por isso, porque ele tá fazendo o nosso... Ele tá cumprindo a obrigação dele. Então, tipo, a gente tem que exigir o mesmo que, por exemplo, sei lá, exigir do Bolsonaro e exigir do Lula. Tem que ser igual, sabe? Tipo, cara, fez coisa errada, chibata nele, sabe? Você não pode levar isso com uma parada de como se fosse um time de futebol. Total. Entendeu? É isso que é complicado, cara. Isso é muito complicado. As pessoas precisam despertar pra isso, sabe? Eu já fui um cara que discute muito por política, isso não me levou a nada.
Nada. Então, tipo, cara, abre os olhos e vê que é isso. Os caras, isso que eu falo pra muita gente, assim, que dá pra gente conversar sobre isso, quando é pra votar pra benefícios próprios, os caras estão lá de cu junto, cara. Sabe? Aí os caras estão votando pra aumentar salário, benefício, entendeu? E não tem essa de esquerda ou de direita. Os caras estão ali junto. Sim. Entendeu? E isso é o grande exemplo. Os caras estão cagando pra população, cara. Entendeu? As pessoas precisam acordar pra isso. Sabe? Tem que acordar. Eu compactuo 100% com o seu pensamento. Inclusive, eu verbalizo bastante isso, que política é um tema que eu odeio conversar. Se for necessário pro hype, se em algum momento vier uma eleição aí, a gente fazer um especial, trazer os candidatos aqui, talvez eu faria, para poder dar voz também, porque querendo ou não, isso aqui é um canal de comunicação. De forma desapaixonada, isso que é o mais importante. Zero, porque, cara, a minha visão sobre política, ela vai muito de encontro com a que você... E eu não sou de ficar concordando sobre política com outra pessoa, mas eu concordo com a sua visão porque eu penso da mesma forma. Eu não passo... na verdade, eu nunca passei pano e nunca discuti política com ninguém. Sabe por quê? Porque eu sempre tentei olhar de uma forma crítica. Exato. Eu vim lá de baixo, irmão. Eu morei na favela, eu morei no interior, eu vi como, eu vivenciei isso na pele, como é difícil pro pobre viver e conquistar alguma coisa. E ver esse mesmo pobre brigando e desfazendo amizades com família porque tá endeusando um político que quer que ele se foda. O cara tá nem aí. Cara, você vê isso e você não criar uma repulsa sobre o tema é quase impossível. Você tem que ser muito cego para você entender. O governo, ele já me beneficiou de alguma forma? Diversas formas. Se hoje eu tenho um tecnólogo, é por conta de que o governo ele criou o Pronatec na época, eu fiz a minha provinha, eu passei e consegui uma bolsa 100%, fiz e consegui um estudo que mudou a minha vida. Sim. Beleza, eu sou muito grato e entendo que esse é o dever. Mas eu não passo a mão em quem estava no comando, dizendo assim, graças a... Na época era até a Dilma. Graças a Dilma, eu tenho a minha faculdade. Não é graças a ela, irmão. Graças a você, pô. Exatamente. Porque... ela fez mais que obrigação dela. Fez mais que obrigação, tá ligado? Entendeu? Então, assim, eu sou muito contra, cara, a ficar debatendo. Eu gosto de debater com pessoas que não gostam de debater, vamos dizer assim. Sim. Porque, cara, você pegar... Aí é o lado do extremismo, né? Tem muita gente ignorante que ainda não entendeu que o extremismo, não importa onde ele seja aplicado, é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Seja ele, no caso do Léo Lins, um comediante extremista querendo cancelar e censurar o outro, não entendendo que isso vai acabar caindo pra ele no futuro, seja um extremismo religioso, seja um extremismo político, irmão. Sim, não tem como, tá ligado? A galera, ela precisa aprender um pouco mais sobre isso. E aí, cara, olha outro gancho maravilhoso que a gente pode entrar. E aí, recentemente, na primeira vez que você veio aqui, você comentou sobre a sua visão sobre as bets. Olha que interessante. Aí. Você já tinha deixado claro o que você achava sobre as bets. Sim. E recentemente teve aquele circo, né? Lá em Brasília, que chamaram as pessoas para depor sobre bet. Mas, vergonhoso. Cara, que loucura foi aquilo de... Parlamentar pedindo pra tirar foto com a Virgínia. Aquilo ali vergonhoso. Não tem como levar a sério aquilo. Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.